2, frente A, aula 6, página 8. E para aqueles que ainda não me conhecem, eu me chamo professor Elcio. E o assunto de hoje é tabela periódica dos elementos. Então, com o avanço lá da química, quando ela se desmembrou aí da alquimia, mostrando que aquela parte dos 4 elementos não existem, que veio lá de Aristóteles e Platão, e a descoberta de novos elementos aí, teve então uma necessidade de organização desses elementos. E começando aí então pelo químico Bruckner, que organizou nas leis das tríades, ou seja, ele organizou esses elementos em grupos de 3, com propriedades parecidas, e também envolvia alguma outra lógica aí no meio. O outro cientista que também tentou organizar aí uma segunda tentativa foi Champ-Courtois. Champ-Courtois colocou então o parafuso telúrico, ok? E esse parafuso telúrico era o que? Em ordem de uma espiral, tá? Em um ângulo de 45 graus, ele colocou os elementos que haviam conhecido naquela época e percebeu que se eles ficavam um abaixo do outro, na forma de colunas, tinham as mesmas propriedades. Uma terceira tentativa foi feita aqui por Newlands. Newlands falou o que? Ele gostava muito de música, gostava tanto assim de música que percebeu que poderia organizar os elementos em ordem de notas musicais. E através dessas notas musicais e com um aumento de massa atômica, ele organizou a tabela dele, ok? Agora, a nossa estrutura da tabela atômica atual foi falada, foi iniciada por Dmitri Ivanovich Mendeleev, que organizou a tabela atômica dele em ordem crescente de massa atômica, com as propriedades de cada elemento, tá, em grupamentos juntos, tá? E com isso ele percebeu que existiam o que? Vacâncias, ou seja, essas vacâncias onde não haviam descoberto ainda o elemento, ele propôs as propriedades para aquele elemento que ainda não haviam sido descobertos. E com isso, de 2 elementos, galho e germânio, ele conseguiu adivinhar corretamente essas propriedades, ok? Agora, a nossa estrutura atual da tabela foi aí confeccionada através de Henry Moseley, que é uma técnica de difração de raio-x. Ele conseguia descobrir então quantos prótons cada elemento tinha. E sabendo disso daí, então ele colocou a identidade de um elemento. Ou seja, aí ficou a organização da tabela de acordo com o número de prótons, que é a mesma coisa que número atômico. E com isso temos lá, ó, hidrogênio 1, depois o hélio e assim sequencialmente lítio, berílio, boro, carbono, nitrogênio e oxigênio, flúor, neônio e assim por diante. E essa ficou a organização da tabela atômica atual, em função do que? Da ordem crescente de número atômico. Agora vamos entender como que ficou mesmo essa nossa tabela atual, como é que ela está organizada e por que ela é tão importante ser estudada, tá? Lembrando que a tabela atômica que vocês têm aí como auxílio em algumas provas, em alguns vestibulares, facilitem muito o raciocínio para algumas questões. Beleza? Vamos entender agora como que ficou organizada essa nossa tabela atual. Ou seja, a gente fala de tabela. Tabela, quando a gente diz tabela, ela tem uma organização do que? Colunas e linhas, ok? A parte vertical e a parte horizontal. Então vamos entender como que fica essa divisão na tabela periódica dos elementos. Na parte vertical, ou seja, colunas, você não vai mais chamar isso daí de colunas, e sim do que? Grupos ou famílias, ok? Agora, o que são grupos ou famílias? Imagina o seguinte, o que você tem em comum com o seu irmão de sangue? É o que?
você tem ou a cor do cabelo, ou a aparência, algum fenotipo referente a ele você tem parecido. E quando a gente fala dos elementos na mesma família, eles significam o quê? Que eles têm propriedades parecidas entre si, ok? Por isso, famílias. Agora, quando a gente fala de horizontal, ou seja, linha, que não deve mais ser chamado de linha, a gente vai colocar agora o nome do quê? Séries ou períodos. Os períodos e séries estão divididos do quê? De acordo com a quantidade de camada que esse elemento tem. Aqui, ó, temos então, no máximo, para o nosso planeta, 7 camadas, onde tem lá K, L, M, N, O, P e Q, nossos níveis de energia para os elétrons. Então, elementos pertencentes à série 6, ao período 6, teremos o que? No máximo 6 camadas para ele, ok? E depois o professor vai reforçar um pouco referente à distribuição eletrônica desses elementos através da tabela periódica. Agora, voltando, vamos entender aí cada família e o que ela nos traz aí de importante para essas famílias, ok? Lembrando que a organização em ordem de famílias aceita pela IUPAC atualmente é essa numeração que está em vermelho, onde a gente vai do número 1 até o 18, certo? Sequencialmente. Então, essa é a nossa numeração atual aí exigida pela IUPAC. Mas em alguns vestibulares ainda tem a cobrança do quê? A numeração antiga, aonde ela tem dividido em 2 grupos bem específicos, aonde temos os elementos representativos, que tem lá, juntamente com o número, a letra A. Então a família 1A, família 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A. E temos aqui, ó, no centro da tabela periódica, os metais de transição. Nesses que estão apresentados aqui, são os de transição externa, que tem lá como famílias, presta bem atenção, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 8B e 8B. E, por fim, 1B e 2B. Professor, qual é o motivo de ter 3 famílias com o mesmo nome? Se tem 3 famílias com o mesmo nome, significa o quê? Que eu tenho essas famílias, tá? São a mesma. Ou seja, eu deveria pegar então a família 8B, a segunda colocar aqui embaixo, a terceira aqui embaixo. Mas eu vou mostrar para vocês qual é a lógica de colocar eles lado a lado. Porque a gente leva em consideração o quê? As camadas que cada elemento possui, ok? Agora, e essa série que está aqui embaixo, professor? Essas séries, ou seja, esses 2 períodos. Então, se vocês perceberem, todos eles fazem parte da família 3B. Exatamente nesse intervalo aqui, ó, eu tenho que colocar essas 2 séries. Todas essas quantidades de elementos têm que estar aqui, ó, nesse intervalo. Ok? Por que eles não estão ali, professor? Imagina você colocando toda essa quantidade de elementos aqui. Essa tabela seria muito extensa. Então, para facilitar aí, ficar mais visível, a gente faz o quê? Junta todas e coloca elas abaixo. E as tabelas atômicas, elas já fornecem aqui, deixam claro que essa parte é o intervalo onde tem a série dos lantanídeos e actinídeos, que tem esse nome devido ao elemento que inicia-se essa série, ok? E com isso eles também são chamados de metais de transição interna. Por que interna? Porque eles estão dentro desse intervalo, ok? E todos eles são pertencentes então à família 3B. Qual é a maior família então da tabela periódica? A 3B tem todos esses elementos aqui, ó, e mais esses outros 2. Então, por isso, eu tenho uma família gigante aqui na 3B. Agora, professor, por que eu tenho o 1B e o 2B? Porque essas famílias deveriam estar aonde? Abaixo aqui do 1A
e 2A, porque eles têm propriedades parecidas com essas duas famílias aqui. Mas, professor, por que eu coloco? Lembre-se, a gente coloca em ordem do quê? De camadas, para ficar organizado por essa ordem de camadas que o elemento possui, ficam naquela posição, ok? Agora vamos entender quais são as principais famílias que a gente tem aí para a tabela periódica. Então, começando na primeira família, a família 1 ou 1A. A gente tem lá, então, os metais alcalinos. Professor, calma lá. O hidrogênio é um metal? Hidrogênio não é metal. O hidrogênio, ele não pode ser colocado unicamente aqui nos metais e não pode ser colocado aqui junto com os ametais. Por quê, professor? Na verdade, as propriedades do hidrogênio é análoga, ou seja, ela não segue um parâmetro das famílias que tem aí pertencente à nossa tabela periódica, tá? Então, com isso, na realidade a gente diz que o hidrogênio é um cara órfão, sem família, ok? Entendido? Então, ele só está colocado aqui devido à sua distribuição eletrônica, beleza? Agora, família 2, ou seja, metais alcalinos terrosos. Todos eles têm propriedades parecidas. E são propriedades parecidas com os metais alcalinos. Tanto a família 1 quanto a família 2, colocada em contato com água, vai formar então uma base, ok? Vai estar a formação aí de base, um hidróxido desse metal, ok? Por isso que eles estão colocados nessa posição e os elementos um abaixo do outro têm essas mesmas propriedades aí. Exemplo, aqui ó, no caso do lítio e no caso do sódio. Nesses dois elementos, a gente tem o quê? O lítio em contato com a água vai formar hidróxido de lítio e liberação de gás hidrogênio. Enquanto isso, o sódio, em contato com a água, vai formar hidróxido de sódio e liberação de gás hidrogênio, ok? Por isso que são propriedades parecidas. Lá do outro lado, a gente tem quem? Família 8A ou família 18, que também pode ser chamado de família 0. É a família dos gases nobres. Por que esse nome, professor? Gases nobres? Porque esses elementos dessa família não gostam de fazer ligações. Entendido? Ele gosta de ficar na forma o quê? Atômica. Então, por isso, a gente chama eles de gases nobres, que o professor gentilmente apelidou de gases snobs. Tá? Agora, lembrando, o hélio, de acordo com a distribuição eletrônica dele, ele não deveria estar nessa família aqui. Mas isso daí é um caso que o professor já vai explicar futuramente. E temos aqui agora a segunda família, da direita para a esquerda, os halogênios, ok? Aqui ó, fusca claro branco inteiramente atolado, tá? Flúor, cloro, bromo, iodo e astato, ok? Então essa família aqui é dos halogênios. A família ao lado, a família do oxigênio, a gente tem lá ó, os 7 polaco, ok? É a família dos calcogênios, ok? Então aqui a gente tem a família do oxigênio, certo? E lembrando que aqui também tem um macetinho para essa família, levando em consideração a partir do lítio, Linacama, Robson Crusoe é francês. Enquanto que lá na família 2, a gente tem um outro macete que é Bela Magrela casou-se com o senhor Barão Ratão. Isso é só para lembrar aí quais são os elementos de cada uma dessas famílias aí, ok? Vamos para os exercícios agora, pessoal. Eu dividi essa aula 6 em duas partes, ok? Como ela é muito extensa, o professor fez essa divisão. Primeiro a gente fala como que foi montada a tabela periódica e depois sobre as localizações dos elementos através da distribuição eletrônica, ok? Então vamos lá para o exercício. Exercício número 1, lá na página 11, ok? O exercício número 1 diz exatamente o seguinte: no processo da evolução da tabela periódica, os modelos de Mendeleev e Moseley foram as formulações mais bem-sucedidas para demonstrar a periodicidade das propriedades dos elementos químicos. Roscou aí, hein?
Nesse contexto, a diferença básica entre os modelos de Mendeleev e Moseley residem, respectivamente, na forma de organização dos seguintes parâmetros atômicos. Então, qual é a diferença da tabela atômica referente a Dmitri Ivanovich Mendeleev e de Moseley, de Henry Moseley? Então, unicamente, Mendeleev levava em consideração o quê? Massa atômica, certo? Então, isso aqui seria para Dmitri. Enquanto isso, para Henry, né, versus, então, o do Henry Moseley era o quê? O número de prótons, ou número atômico. Então, número de prótons ou atômico. E como ele tem lá nas afirmações, ele diz o seguinte, ó, massa atômica em elétrons, não. Massa atômica em nêutrons também não. Elétrons, não. Nêutrons, não. E a letra E, massa atômica em número de prótons. Então, resposta correta é a letra E. Afirmação E. Vamos lá, questão 3 agora, meus queridos. Mendeleev deixou em sua tabela espaços vazios, pois havia sonhado com novos elementos químicos e passou a pesquisá-los? B. Porque previa a descoberta de novos elementos químicos, o que realmente ocorreu posteriormente? E letra C, que foram preenchidos por novos elementos com características diferentes das previstas por ele. Letra D, porque não existiam elementos que apresentassem as mesmas massas atômicas que deveriam ocupá-los. E letra E, para serem preenchidos por elementos químicos que haviam descoberto pouco antes de sonhar com a tabela. Então, na realidade, o que aconteceu? Ele viu que existiam espaços vazios, eles viram as propriedades que tinha do elemento anterior e do elemento posterior e colocou aí, raciocinou em cima disso daí, viu as propriedades que poderiam ser daquele elemento e acertou em cheio, ok? Então a resposta correta é a letra B, porque previa a descoberta de novos elementos químicos e que realmente aconteceu posteriormente, entendido? Então tá aqui, ó, resposta correta, letra B, ok, gente? E aí a gente encerra essa parte 1. Vamos lá para a parte 2 agora? A localização dos elementos através da distribuição eletrônica, ou ao contrário, né? Como você encontra a distribuição eletrônica com a localização dos elementos na tabela periódica, beleza?